Bom, e ainda falando sobre essa crise econômica, os motoristas de todo o país seguem preocupados com o preço dos combustíveis. E essa preocupação é ainda maior para caminhoneiros e outros profissionais que dependem dos veículos para ganhar o pão de cada dia. Hoje voltou à pauta a possível privatização da Petrobras, tema que ganhou força com o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. E sobre esse cenário, vamos conversar agora com o deputado federal Nereu Crispim, que é do PSD gaúcho e é o presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa do caminhoneiro autônomo e seletista. Deputado, boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Vitor, boa noite, Lívia, boa noite a todos. Deputado, a privatização da Petrobras de fato seria a saída mais viável para tentar baixar o preço dos combustíveis ou não? Tem algo mais que possa ser feito tanto pelo governo federal quanto pelo Congresso para tentar aliviar esse drama? Bom, primeiramente cabe ressaltar algumas observações que vêm lá de 2018, né? Eu acho que nesse momento, primeiro, não temos que falar de privatização da Petrobras, até porque tem compromissos assumidos antes das eleições, pelo então candidato presidente Jair Bolsonaro, quando da paralisação dos caminhoneiros em 21 de maio de 2018, que agora inclusive vai fazer 4 anos, que uma das primeiras pautas era a mudança da política de preços da Petrobras, o piso mínimo do frete, a aposentadoria aos 25 anos, o DTE, os pontos de paradas. Mas claro que hoje a principal pauta realmente reivindicatória dos caminhoneiros é a mudança da política de preços dos combustíveis no Brasil. Inclusive sou autor da PL 750/21, que cria o Fundo de Estabilização dos Combustíveis, inclusive esse fundo que inclusive já foi falado pelo presidente Bolsonaro em algumas lives e também praticada por muitas e muitas economias do mundo. Também temos lá uma indicação feita dia 27 de outubro do ano passado, ao presidente Lira, que inclusive assinou e encaminhou à Casa Civil, aonde é vedado a utilização de índices internacionais para reajustar o preço de serviços e produtos no Brasil. Não podemos conviver com um aumento de 1.400% de lucro da Petrobras de 2020 para 2021. E agora, em 2022, já estamos com 44,5 bilhões de reais de lucro, isso beneficiando somente os investidores, a gente sabe, e os lobistas que importam os combustíveis, aonde na realidade a categoria dos caminhoneiros que apoiou tanto o presidente Bolsonaro, inclusive eu participei daquela paralisação em 2018, e hoje estamos aí com as avessas, a maioria dos caminhoneiros autônomos do Brasil quebrado, vendendo seus caminhões, atrasando prestação em banco, e realmente agora nos últimos 4 aumentos, realmente não temos mais o que fazer. Temos realmente que tomar alguma atitude realmente que venha fazer com que o governo cumpra o que ele prometeu lá em 2018, inclusive existe um vídeo do presidente Bolsonaro falando da retirada do PPI e dando apoio à categoria dos caminhoneiros de uma nova política que viesse realmente reverter a Petrobras, ter a função social da Petrobras de dividir essas riquezas, inclusive do pré-sal que se falava tanto, aos brasileiros. Né? Então, acho que chegou o momento realmente de acabar com essa política de que de 3 em 3 meses é trocado o presidente da Petrobras, né? Se acha um boi de piranha, né? Essas pessoas se prestam a isso, na realidade eles fazem exatamente o que o ministro Paulo Guedes solicita e também o presidente da República. A Petrobras é uma empresa pública, o maior acionista é o governo, que deveria imediatamente trocar essa política de preços, tem oportunidade para isso, nós temos a PL 750 lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, temos várias e várias conversas já dentro do Congresso Nacional, inclusive o próprio presidente, apoiou algumas movimentações, tanto no Senado quanto lá na Câmara dos Deputados, para acabar com essa modelo que realmente só beneficia esses grandes investidores da Bolsa. Inclusive, essa semana, ele falou que se ficou apavorado realmente com o alto lucro da Petrobras. Então, os caminhoneiros estão chegando num ponto realmente que não tem o que fazer. Eu acho que vai acabar realmente tendo uma nova paralisação. Agora, deputado, o senhor ressaltou sobre essa insatisfação em relação à política de preços da Petrobras, desse desejo que o governo federal alterasse essa política, mencionou inclusive aquele projeto de lei que está parado na Câmara, se não me engano, que já foi aprovado no Senado, que cria a conta de estabilização dos preços dos combustíveis, mas algumas medidas já foram aprovadas pelo Congresso e tratam mais da questão do ICMS.
quer continuar fixa a base onde incide a alíquota do imposto sobre combustíveis. Essa medida que já está em vigor e que inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, gostaria que fosse até o final do ano, isso para o senhor não teve nenhum resultado? Nós sabemos que o ICMS ele é um percentual. Quando normalmente se fala em redução de ICMS, sabemos que isso aí vai perdurar por 1, 2, 3 meses e logo ali a variação do dólar e do barril de petróleo vai engolir esse percentual que foi reduzido, como já aconteceu em alguns meses, quando inclusive os governadores e os seus secretários, inclusive, deixaram fixos, né, as alíquotas. Mas essa política de mexer em ICMS nesse momento, eu acho que não ajuda nada, não contribui nada e não é isso que vai fazer a solução. A solução que nós temos e que foi desde 2018 pauta da categoria dos caminhoneiros e pauta de várias e várias conversações que teve, realmente é a troca da política de preço da Petrobras, que é baseada na variação do dólar e do barril de petróleo. O ICMS é uma alíquota e a gente sabe, quando sobe, varia o dólar e o barril do petróleo acaba subindo essa alíquota, que na realidade, como disse, você reduz num primeiro momento, mas logo ali ela é engolida por essa variação do dólar e do barril do petróleo. Deputado, a pergunta agora é do Ricardo Salles. Esprim, boa noite. Mas você citou agora a questão do ICMS, mas eu estava lembrando aqui uma pesquisa que eu li ontem, mostrando que a comparação janeiro a março de 2022 com janeiro a março de 2021 mostra um acréscimo de 34 bilhões de reais nos cofres estaduais no ICMS. Ou seja, há uma margem bastante significativa para que os estados colaborem com a redução desse custo para os caminhoneiros através da redução do ICMS, que pode ser feita. Um outro aspecto importante, também queria ouvir a sua opinião, a respeito dos fatores que contribuíram para que se chegasse numa dificuldade para os caminhoneiros, que é muito grande, foi a política da Dilma, que criou uma linha de financiamento, de modernização de frota e financiamento subsidiado, inundou o mercado com caminhões novos e, no fundo, não prestou atenção na oferta e na demanda, ou seja, há muito mais oferta de frete, né, caminhoneiros com caminhões novos, etc., do que demanda por frete. Isso faz com que o custo, né, a rentabilidade da operação caia inexoravelmente. Então, tem a questão do petróleo, barril e dólar, como você colocou bem, mas tem muita gordura de ICMS e tem essa origem do desequilíbrio do frete. Você concorda com isso? Bom, vou lhe chamar de ministro aí. Ministro Ricardo Salles, boa noite. Primeiramente, quero dizer que eu fui eleito dentro de um projeto de mudar realmente o Brasil, mudar a economia, fazer o Brasil um país moderno, de que desse oportunidade para todos. Eu acho que nós falarmos de política da presidente Dilma, nós não temos mais tempo. Nós estamos quase no final do mandato do presidente Bolsonaro, então nós já tivemos tempo de fazer muitas e muitas mudanças. Eu acho que nós voltar ao passado e falar de presidente Dilma, eu não posso aceitar. Então, e falar também de que em 4 anos nós não podemos já criar condições de cumprir algo, realmente fazer uma entrega para os caminhoneiros. Inclusive quero ressaltar aqui que o ministro Tarcísio, que era o interlocutor, ao qual eu participei de diversas reuniões junto com as lideranças dos caminhoneiros, nunca fez entrega alguma, nunca demonstrou algo positivo para essa categoria. Então, nós voltarmos ao passado para resolver um problema que hoje é do nosso governo, do governo Bolsonaro, do governo que eu ajudei a eleger e desse grupo de ministros, eu acho que eu não posso concordar. E quanto ao ICMS dos estados, realmente a gente pode analisar que é um alto valor, mas o governo federal também, como maior acionista da Petrobras, acaba tendo altos resultados financeiros, como inclusive o próprio BNDES, que é um dos acionistas da Petrobras. E com isso, com essa alta arrecadação, claro que existe um plano financeiro nos estados, que para nós reduzir esse ICM, nós temos que também entender de onde é que os estados vão tirar dinheiro para investir em educação, segurança pública, os seus investimentos e os seus planos de governos estaduais. Concordo que é alto, mas eu acho que nós temos que fazer um plano nacional para resolver esse problema. E não é, nesse primeiro momento, já privatizando a Petrobras. Roberto Mota.
Deputado, boa noite. Esse problema de alta de combustíveis é um problema mundial, né? A gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos, vê isso acontecendo na Europa, e aqui no Brasil não é um problema que afeta só os caminhoneiros. Muita gente depende de transporte para ganhar o seu pão, e mesmo quem não depende do transporte para a sua profissão, depende na sua vida. Todos nós estamos sentindo isso no bolso. E muita gente apresenta para nós uma escolha difícil, né? Por um lado, a gente tem essa política de paridade de preços, que alguns especialistas dizem que garante a saúde financeira da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de economia mista, tem ações na Bolsa, deve satisfação a esses acionistas, e a Petrobras é regrada por uma série de legislações, inclusive regras de governança corporativa. Por outro lado, tem quem defenda esse ponto de vista de que a Petrobras não deveria fazer essa política de paridade. O risco aí é que aconteça de novo o que já aconteceu no passado. A Petrobras entra numa espiral de perdas, não consegue implantar o seu plano de investimentos, ou seja, ela não consegue arrendar plataformas, não consegue furar poços de petróleo, acaba com prejuízo. No final das contas, essa conta é paga pelo contribuinte, de uma forma ou de outra. Como sair desse dilema, na sua opinião? Bom, primeiramente, nós devemos entender que os mais de 20 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza não podem gastar 10% do salário mínimo para comprar um botijão de gás, né? Muitos, inclusive, já estão comprando o botijão de gás no cartão de crédito, em 3 parcelas. Quando vão pagar a primeira, já está vencendo a primeira ou segunda compra do gás de cozinha. Eu acho que é o seguinte, esses 44,5 bilhões de lucro da Petrobras, eu acho que não precisava ser esse valor, né? Ela normalmente, eu acho que ela conseguiria se tornar uma empresa atrativa para o capital internacional, para os investidores, se ela tivesse um lucro de 20 bilhões e não de 44. Então, eu acho que dá para arrumar um ponto de equilíbrio para os dois lados conseguirem entender que a Petrobras tem que ter uma função social, distribuir a parte dessa riqueza para os brasileiros. Agora, deputado, o senhor falou há pouco aqui que uma eventual paralisação dos caminhoneiros seria a única saída ou algo assim. Queria que o senhor detalhasse isso para a gente e nos dissesse se existe alguma mobilização em andamento, se existe o risco de alguma nova paralisação dos caminhoneiros. Bom, existe pontualmente alguns locais onde realmente essa categoria não tem condições de trabalho. Alguns, inclusive, saíram com o frete do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo, em direção à Bahia, em direção a outros estados, com um frete contratado. Quando chegam lá com essa alta do preço dos combustíveis, eles às vezes não conseguem atualizar o seu frete ou até mesmo contratar um frete para voltar para o seu estado de origem. Então, realmente, alguns vão parar por falta realmente de condições, de inclusive ter condições financeiras de abastecer o seu caminhão para continuar trabalhando. Mas não que exista algo assim que realmente premeditado, só que pelas conversas nos grupos de WhatsApp, pelas conversas com as lideranças que se está sempre se conversando e tentando realmente encaminhar essas pautas da paralisação de 2018, a propensão de que venha acabar tendo uma paralisação, como inclusive eu vi agora há pouco, hoje durante a tarde, que existe uma mobilização no Espírito Santo. Mas não que seja algo premeditado contra o governo, é uma questão de sobrevivência, uma questão de dignidade humana realmente desses brasileiros que estão por essas estradas, que trabalharam tanto durante a pandemia, que agora chegaram numa situação dessa realmente de extrema, praticamente pobreza pelas estradas, porque não tem condições de pagar o seu diesel, condições de parar num local para ter algo decente para parar o seu caminhão, ter um descanso, e realmente chegar numa situação dessa, onde nós vemos esse alto lucro da Petrobras não sendo distribuído aos brasileiros, e principalmente o presidente Bolsonaro, né, ao qual, lá em 2018, declarou que iria apoiar essa pauta dos caminhoneiros. Nós estamos aí com várias pautas sem fazer nenhuma entrega a eles.